Vamos conversar agora aqui na Rio Pipeline com o novo diretor-geral da ANP, Arthur Watt. Diretor, obrigada pela entrevista. Eu queria começar te perguntando sobre a recomposição orçamentária da agência. Esse foi uma das medidas que você falou na cerimônia de posse. Como é que vai ser isso? Já tem algum plano de ação para isso? Bom dia, Roseli. Obrigado aí pela oportunidade de falar com a Brasil Energia, esse veículo tão importante, tradicional na nossa indústria. A gente está com um foco muito grande na questão orçamentária. Eu falei na minha cerimônia de posse e tenho repetido que a gente precisa buscar alternativas para a crise orçamentária que se abate sobre as agências reguladoras como um todo, né? Na ANP, nós estamos num patamar orçamentário previsto, inclusive para o ano que vem, mais de 80% inferior em termos reais ao que tínhamos há cerca de 10 anos atrás. Então, nós buscamos atuar com bastante eficiência no uso dos recursos públicos e cortamos qualquer despesa que não seja necessária, mas quando chegamos numa redução desse patamar, programas importantes para a sociedade como um todo, eles acabam sendo reduzidos e até interrompidos, como tivemos esse ano. E a gente precisa destacar que a atividade da ANP, ela também traz recursos aos cofres públicos. Quando estamos falando, por exemplo, dos leilões de óleo, na autorização de atividades, estamos sempre falando de geração de emprego, de recursos que entram para os cofres públicos, e na própria atividade da fiscalização nós temos arrecadação, não é o nosso foco principal, mas existe a arrecadação, mas o que é mais importante é a defesa da qualidade dos combustíveis, proteger o consumidor das fraudes e tudo mais. Mas isso também gera recursos. Então, quando a gente chega num patamar orçamentário desse nível de redução, desse nível de cortes, essas atividades ficam prejudicadas. Então, a gente vai buscar com muito diálogo, a gente não pretende se colocar como autor de qualquer iniciativa, mas existem muitas iniciativas muito importantes já no Congresso, nas diversos fóruns de discussão pública sobre a necessidade de fortalecer e proteger o orçamento das agências dentro do nosso contexto orçamentário. Então, não estamos falando de um aumento de despesas sem lastro, nada disso, mas a gente precisa mostrar a importância, mostrar a arrecadação da própria agência e mostrar os benefícios para o país, para no diálogo e no debate orçamentário a gente conseguir demonstrar a importância de você ter uma agência fortalecida nesse aspecto também orçamentário, de pessoal e tudo mais. Certo. Agora a agência está com a diretoria composta, né? Sem a interinidade que a gente percebeu nesse ano. Isso ajuda nas metas, na agenda regulatória? Ajuda demais, né? Temos a questão aí da diretoria completa como um outro elemento de fortalecimento da agência, né? A gente estava falando da questão orçamentária, mas essa diretoria completa, ela vai ajudar a dar uma maior continuidade e previsibilidade nas ações. Mas eu digo isso também exaltando o trabalho dos nobres servidores da ANP que compuseram as listas de substituição. Já tivemos nomes, depois uma nova lista também, e eles substituíram com muito afinco, muita capacidade a composição da diretoria colegiada neste período.
mas a permanência dessa situação ela não é a ideal, né? Tanto pelo lado de você ter os diretores olhando para um longo prazo, para iniciativas que vão continuar. A gente tem na ANP a figura dos diretores relatores de cada processo, que ficam com o processo até o fim, e também os diretores de referência que acompanham determinados temas. E a gente vinha sofrendo várias trocas de relatoria e de diretores de referência por conta dessa lista. E além disso, esses excelentes servidores que são superintendentes, eles também eram retirados das suas superintendências, das suas funções, para atuar ali. Então, é fundamental a lista de substituição, mas quando você tem múltiplos cargos por longos períodos, vagos, isso fica longe do ideal. Mas a boa notícia é que agora estamos com a diretoria completa e vamos poder também enfrentar todos esses desafios com esse quadro ali de diretores e gerencial mais completo e mais permanente para lidar com esses desafios. Isso é muito importante. Na cerimônia de posse, você falou também uma frase muito interessante sobre a transição energética, que a gente deveria olhar para a transição via redução de demanda de combustíveis fósseis e não redução de oferta de petróleo. Como que a ANP vai conduzir esse movimento? Olha, a ANP, como agência reguladora do setor, ela tem que estar antenada com os estudos, com os movimentos internacionais, e a gente, lógico, muito ciente dos papéis de cada órgão no nosso arranjo institucional, mas a ANP ela também tem um papel que é de regular e, de certa forma, de estudar o setor, de dar os elementos para quem define as políticas públicas, termos um caminho na nossa matriz energética. Também o papel da EPE é fundamental nesse cenário, né? E a gente vai buscar trazer essa visão realmente assim, de transição energética. Qual é o primeiro elemento da transição energética? Estamos consumindo combustíveis fósseis e hidrocarbonetos? Vamos reduzir esse consumo. Vamos reduzir esse consumo aumentando a eficiência. Na própria exploração de petróleo, o Brasil tem uma intensidade de carbono que já é líder no sentido de ser uma intensidade de carbono muito baixa. Nós temos os combustíveis que substituem outros mais poluentes. E eu falei aqui mesmo na Rio Pipeline também a questão da eficiência nos próprios gasodutos, já que estamos numa conferência de gasodutos, você ter um sistema eficiente de combate a emissões fugitivas, e isso também envolve a segurança do setor, né? É um tema que a segurança se entrelaça com a sustentabilidade e com a sustentabilidade financeira. Aquelas emissões fugitivas, quando em outros países aí que a gente vê aquelas próprias imagens de satélite que tem emissões fugitivas muito importantes de metano, você tem até uma queda na sustentabilidade financeira, que você está perdendo uma parcela da produção ali, além de estar emitindo um gás altamente nocivo ao efeito estufa. Então a gente tem que buscar essa eficiência, a gente tem que ter consciência disso que eu falei, que a transição energética ela se faz pela ponta da oferta, e nisso o Brasil, a gente pode dizer que é líder. No nosso programa de biocombustíveis, agora com biometano, o próprio hidrogênio, a mistura de etanol na gasolina, que estamos atingindo um recorde agora com o E30, além de termos praticamente toda a nossa frota habilitada a consumir o E100, o etanol puro hidratado. Então, nós estamos passos à frente, mas a gente não pode descuidar disso e tem que sempre avançar. Por exemplo, com etanol de segunda geração, combustível de aviação sustentável, o biometano que já foi citado aqui. Então, nós estamos cada vez mais descarbonizando a nossa matriz energética, que já partiu de um patamar extremamente descarbonizado na comparação internacional, diante do nosso programa, por exemplo, de hidrelétricas, e agora na nossa produção aí de energias renováveis mais recentes, que é a solar e eólica em grande escala.
Então, essa é a transição energética, é o que a gente pode fazer para avançar com a transição energética. Isso é fundamental para o país, mas como que a gente também vai financiar isso? Com a produção estratégica de petróleo e gás natural, porque a gente precisa desses recursos até para financiar a transição energética, para proteger os nossos recursos naturais, financiar também, o que se fala muito, são ideias que se falam muito, usar também parte desses recursos e os recursos para conservação, manter floresta em pé, tudo mais. E isso é fundamental, porque se a gente entrar num viés de tentar cortar oferta unilateralmente e artificialmente, essa oferta vai ser suprida por outros produtores internacionais e num cenário internacional a gente sabe principalmente pela produção de carvão. Então a gente poderia estar dando passos em outra direção, não na direção desejada. Então, até no ponto de vista da nossa soberania e do nosso lugar no mercado global, o petróleo hoje é o nosso principal item da pauta de exportações. Então, nesse cenário aí, a ANP também muito ciente das suas responsabilidades, do seu escopo, vai buscar uma regulação e a realização de rodadas e de definição de blocos que permita, se assim a política pública se encaminhar, mas que permita a prospecção e a reposição dessas reservas para que a gente mantenha a nossa posição e evite, por exemplo, passar para uma posição, por exemplo, de importador líquido de combustíveis, né? Porque se a gente reduz a demanda, a gente reduz a oferta antes de haver a redução de demanda, a gente pode acabar parando numa posição de importador líquido, que seria muito ruim para a nossa economia, para as pessoas mais pobres do país. A gente precisa falar também em segurança energética, em acesso à energia, e não teria os efeitos a nível global essa redução de demanda, porque essa redução de oferta que acabaria sendo suprida e ocupada por outras fontes. Então, é uma visão que a gente tem, e dentro das nossas competências, sempre ciente da competência dos outros órgãos e com todo o respeito institucional, é a visão que a gente vai procurar, dentro das nossas atribuições, implementar. É possível pensar em ciclos de oferta permanente mais constantes, anuais, ou até com uma frequência maior? Olha, sim, tá? A gente tem que buscar uma regularidade nessas ofertas. O próprio fato dessas ofertas serem feitas na modalidade permanente já é uma inovação, porque a gente coloca ali os blocos, mas eles, ao contrário das rodadas tradicionais, eles não saem, eles ficam em oferta. Então isso já ajuda. Blocos que não têm oferta em um momento, em outro podem ter. Então esse processo contínuo é muito importante. Mas à medida que a gente vai identificando novas possibilidades, novas fronteiras, ou delimitando novos blocos dentro das fronteiras já consolidadas, é importante que a gente, com uma certa regularidade, a gente esteja fazendo essa oferta ao mercado, para que as empresas, os investidores, eles tenham essa previsibilidade e possam planejar os seus investimentos no nosso país, porque a gente sabe também que esses investimentos, de certa forma, os países com potencial, eles competem entre si para terem esses investimentos. Então, essa estabilidade e previsibilidade considero importante também. Por último, a gente está na Rio Pipeline e há uma discussão a respeito do gás natural, né? Tem toda uma mudança desde ali do gás, decreto. E você tem uma experiência muito grande em termos de regulação. Como você vê
esse momento, esse imbróglio, né, nas consultas públicas? Como você vê o mercado de gás? Como ele se resolve? Com essa previsão, perspectivas para ele? Olha, o mercado de gás, ele está muito dinâmico no Brasil. A gente tem acompanhado as mudanças pelas quais ele tem passado e está em expansão, mas a gente tem um desafio nesse sentido do gás ser um combustível fundamental também para o desenvolvimento industrial do país, substituição de outras fontes mais poluentes e tudo mais. A gente tem um desafio grande que é massificar o consumo de gás, principalmente industrial. Ele é fundamental para a nossa indústria. E isso só pode ser feito com a expansão das estruturas existentes, com estabilidade regulatória, com segurança regulatória, e a gente precisa que esse gás esteja sendo escoado, transportado e distribuído em escala de volume e em escala de preço que viabilize o desenvolvimento nacional. Então, estou chegando agora, apesar de estar muito tempo nessa indústria, mas chegando agora na diretoria da ANP, mas a gente sempre vai buscar as tarifas que possam viabilizar os investimentos, mas que permitam o gás chegar ao mercado em condições de alavancar o nosso desenvolvimento, em condições de que o consumidor possa usufruir desse gás num patamar razoável. Então, a gente sabe que não é simples, não tem como dar uma declaração aqui de solução mágica nem nada disso, mas a gente precisa olhar com muito cuidado para cada etapa da regulação e ver onde podemos ter mais eficiência, onde podemos ter investimentos que possam ter retorno sem onerar o consumidor industrial e residencial e todos os consumidores. Quando a gente está falando também de consumo termoelétrico, a gente está falando também da conta de energia de todos os consumidores. Então a gente precisa olhar para cada etapa da cadeia buscando o máximo de eficiência e uma regulação o mais adequada e justa e equilibrada possível. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui.